sabe o que de fato é o jejum? Você já parou para pensar qual a importância que o jejum tem na nossa vida? Para que ele serve e como podemos aplicá-lo nas mais diversas lutas pelas quais a gente passa no dia a dia? Quer saber mais sobre essa prática tão importante na vida de um cristão? Então fica comigo nesse vídeo e vamos à palavra de Deus. Olá, eu sou a Renata Figueiredo e se você gostou do tema desse vídeo, já vai deixando aí o seu like e não deixe de se inscrever. Anteriores, a palavra de Deus nos mostrou qual o falso e o verdadeiro jejum. Qual aquele jejum que agrada ao Senhor e quais as bênçãos que Deus derrama sobre nós quando fazemos o jejum corretamente. Nesse vídeo, o Espírito Santo quer mostrar para você o que de fato é o jejum. Porque sabendo o que é o jejum, a gente pode ter mais força para realizá-lo na nossa vida. Então, o que de fato é o jejum? Para quem tem uma vida com Deus, para quem realmente se entregou para o Senhor Jesus, o jejum é uma prática essencial para principalmente a gente se manter na fé. Entre outras questões que a gente pode utilizar o jejum, que eu vou falar para vocês um pouco mais à frente do vídeo. Porque o jejum é uma das muitas práticas que mostram o quão estamos mergulhados num relacionamento com Deus. Ou seja, quando a gente jejua, a gente se posiciona como igreja, a gente se posiciona como verdadeiros servos de Deus. Então, se a gente de fato se entregou a Ele, a nossa vida ela deve estar mergulhada na palavra que Ele nos dá, porque a palavra é o nosso mapa para a eternidade. A palavra ela nos instrui, ela nos exorta, mostra o pensamento de Deus para com a nossa vida, para com quem realmente de fato somos e quem Ele quer que a gente seja, para que a vontade dele seja feita na nossa vida. Então a palavra de Deus, ela nos mostra como podemos viver com abundância, porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Então quando a gente segue o Senhor Jesus, que é a palavra, então a gente tem vida com abundância, a gente tem a esperança para a eternidade. Vocês tenham sempre em mente, meus irmãos, que ter uma vida com Deus não tem nada a ver com religião. O principal ponto para a gente entender as práticas, tudo que os povos de antigamente faziam, quando eram chamados por Deus, tudo envolve um relacionamento com Ele. Então, de fato, quando a gente aceita Cristo, meus irmãos, querendo ou não, quando a gente toma essa atitude verdadeiramente, porque o problema é que muitos dizem acreditar no Senhor Jesus, mas vivem aquém disso. Vivem como se ele não existisse. Até mesmo muitos que se dizem cristãos passam suas vidas vivendo apenas com a mente nesse mundo, nas dificuldades desse mundo, nos problemas desse mundo. Mas uma vida com Deus, ela tem que haver uma diferença. Tem que haver diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tem que haver diferença entre o justo e o perverso. Você aceitou a Cristo de fato na sua vida, então você vai buscar o Espírito Santo, você vai buscar viver conforme a palavra dele, você vai meditar na palavra de Deus e extrair daqui aquilo que convém fazer, aquilo que não convém. Enfim, isso tudo são detalhes. O foco daqui é jejum, então o que a gente tem que ter em mente é que quando a gente aceita o Senhor Jesus, quando a gente crê nele e toma a decisão, não, vou viver para Cristo. Então, a partir desse momento, a gente entra numa batalha espiritual. Começa uma guerra contra o inferno. Essa é a verdade. As pessoas crendo ou não, isso acontece. Então, a partir do momento que a gente começa uma guerra contra o inferno, então a gente tem que fazer o quê? Se manter na fé. Então, o mais difícil não é a pessoa aceitar a Cristo. O mais difícil é se manter até aquele dia. Então, para que a gente se mantenha, porque virão lutas, virão guerras, vai vir tudo, meus irmãos, pra gente o quê? Se desviar, pra gente sair desse caminho. Então, para que a gente não se desvie, é essencial que a gente tenha em mente aquilo que a gente pode fazer para evitar esse desvio, para evitar cair. Então, como base nessa palavra, eu queria dar esse versículo para vocês que está lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5,
que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas, meus irmãos? Das fortalezas do mal. Então, as nossas armas, quando a gente entra nessa luta, as armas que a gente tem que usar são espirituais. Então, aquelas lutas que você passa, aquelas dificuldades, aqueles problemas, aquilo que se levanta contra a sua vida, seja em qual for a área da sua vida, como você e eu devemos lutar com as armas espirituais e não carnais. Armas que são poderosas em Deus, a força que vem do poder de Deus para nos ajudar. E destruindo os argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, levando cativo todo o pensamento, todas as atitudes, tudo aquilo que envolve a nossa vida, levando cativo esse entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, conforme a palavra dele, a gente viver conforme a palavra. Então, como a gente pode utilizar o jejum no nosso dia a dia, na nossa vida? Existem na palavra de Deus muitos exemplos de pessoas de fé que utilizaram o jejum e a oração. Por que essas duas junções são tão importantes quando a gente decide vencer as nossas lutas pela fé? Quando a gente pratica o jejum, a gente já tá o quê? Tomando uma atitude, certo? Então, quando a gente tá ali, eu decido, eu vou jejuar. Então, eu tô tomando uma atitude. Eu vou realizar aquele jejum. E a gente tá crendo naquela palavra. A gente tá crendo que o jejum, ele pode me ajudar. Então, eu vou agir conforme essa crença, conforme essa fé. Então, o jejum é a atitude, é o crer. E a oração, ela é o quê? A palavra. Quando a gente fala com Deus. Então, quando a gente quer vencer um problema, quando a gente quer vencer uma luta, a gente ora. E conforme a gente ora, a gente determina a solução daquele problema. A gente vai determinar que Deus, ele vai estar em nosso favor. E ele está. Se a gente de fato tem uma vida com ele, não estamos sozinhos nesse mundo. A gente tem ele para o que der e vier, porque lembrando, temos um casamento com ele. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, em todos os momentos do dia, da noite, sempre estaremos com o nosso Pai. E ele sempre vai estar disposto a nos ajudar, porque a fidelidade. Então, se a gente é fiel ao Pai, então ele é fiel para conosco também. Se a gente dedica a nossa vida a Deus, ele dedica o tudo dele para nós. Então, isso é como a gente enxerga o recebimento do Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo? Quando a gente dá o nosso tudo para Deus, ele dá o tudo dele pra gente. O tudo dele, meus irmãos, é o Espírito Santo. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, ele, o próprio Deus, ele vai nos instruir qual o jejum que ele quer pra gente, como você viu nos outros vídeos. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, assista, depois venha pra cá, porque ali o próprio Deus mostra como receber o Espírito Santo. Tem alguns critérios que a gente deve levar em consideração quando a gente jejua. Porque assim, meus irmãos, não adianta a gente dizer, eu tô jejuando, eu iniciar um jejum e dentro desse jejum, no meio desse jejum, eu ficar fazendo outras coisas. Eu ficar tipo, vou lavar os pratos, vou varrer a casa, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo dali, vou ficar na internet. Isso não é um jejum que vai adiantar muito, porque você não vai estar com a sua mente focada na palavra de Deus, por exemplo. Você não vai estar com a sua mente focada no problema, né, naquilo que você tem que resolver, naquilo que você tem que buscar a provisão de Deus para resolver. É essencial que a gente, enquanto a gente jejua, a gente possa meditar na palavra de Deus, a gente tá ali no momento buscando a palavra dele para a gente se fortalecer. A gente pode jejuar também indo à igreja, certo? Enquanto a gente vai à igreja, a gente está lá num ambiente propício
a gente se concentrar na palavra, a gente louvar ao Senhor também. Oração, nos momentos em que a gente tem que interceder por alguém, interceder por alguma situação, buscar a provisão de Deus, a resposta de Deus para alguma situação. Então a gente vai estar jejuando nesse período. Ou também, outro critério, enquanto a gente ajuda alguém, ajuda a vida de alguém na evangelização, quando a gente vai evangelizar, é muito importante a gente estar jejuando, porque aí tudo que é feito com jejum é mais forte. Então, aquilo que a gente fizer ali vai ser bem mais forte, porque o jejum quebra as forças espirituais, quebra as castas malignas, por exemplo. Jejum e oração, tem um versículo que fala disso lá em Marcos. Agora eu queria dar para vocês algumas passagens da Bíblia que mostram a importância, o porquê as pessoas resolviam fazer o jejum antigamente. Lá em Joel 2, versículo 12, diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Ou seja, o próprio Deus propôs ao povo que eles se voltassem para Ele de todo o coração, com o jejum. Porque o jejum, ele nos aproxima de Deus. Quando a gente nega alguma coisa, faz um sacrifício. Se você está fazendo um jejum de alimento, né? Você está sacrificando a sua carne, você está negando a sua vontade em prol de algo bem mais importante, né? Aquilo que você considera mais importante do que o próprio alimento, do que aquilo que o seu corpo, que o nosso corpo necessita. Então a gente vai estar negando, por exemplo, quando a gente quer buscar o Senhor, quando a gente quer mais da presença dEle, quando a gente está sedento pela presença do Deus vivo, do nosso Pai, do Senhor da nossa alma, então a gente faz um jejum e a gente começa a buscá-lo em oração, em súplica, em louvor. Outro versículo que eu achei também muito interessante é lá em Atos 14, 23, que diz assim: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Ou seja, nesse ponto aqui, Paulo e Barnabé, eles estavam jejuando e orando para tomar uma decisão, fazer uma escolha. Designar presbíteros em cada igreja. Ou seja, eles oraram e jejuaram para simplesmente tomar uma decisão, para simplesmente fazer a escolha certa. Isso pode ser muito bem inserido na nossa vida, meus irmãos. Quantos momentos a gente passa da nossa vida com dúvida com relação a eu vou fazer isso ou não vou? Se você está passando por alguma situação assim e você tem que seguir um caminho, ou você segue por aqui ou você segue por aqui, então você jejua. Você vai se colocar diante de Deus em jejum e em oração. E você vai clamar por Ele. Meu Deus, me ajuda a tomar a decisão certa. Aquilo que for melhor para mim, meu Pai, me ajuda a fazer. Me dá orientação nisso daqui que eu preciso, meu Pai. Então, aquilo que você vai inserir a palavra de Deus na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, porque, meus irmãos, é isso que Deus quer para a nossa vida. O nosso relacionamento de corpo, alma e espírito para com Ele. É a gente totalmente se entregar para Ele, a gente tomar, Ele toma as nossas dores, Ele vai à nossa frente nas guerras, nas batalhas, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está com você se você está com Ele. Então determine isso aí agora na sua vida. Eu estou com o Senhor, meu Pai, então eu creio, o Senhor está comigo para o que der e vier. Então, em cada situação da sua vida, porque é assim que o Espírito Santo me instruiu a fazer. Em cada situação, seja ela a mais insignificante, coloque Deus à frente. Busque, clame, peça direção a Ele, jejue. Por isso que o jejum
jejum é importante? Porque aí é uma prática. A gente está tomando uma atitude. A gente não apenas está declarando, falando, não apenas orando, mas a gente está tomando uma atitude. Isso mostra uma real vida com Deus. Então, outro versículo é também de Atos, só que capítulo 13, versículo 2, que diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Eles jejuaram e oraram para começar uma missão, para começar um propósito, para fazer alguma coisa para Deus, para tomar uma atitude. Antes de tomar atitude, antes de enviar aquelas pessoas para fazerem a obra de Deus, eles oraram e jejuaram para que Deus pudesse guardar aquelas duas pessoas naquela obra. Mais um exemplo que a gente pode colocar na nossa vida. Você vai fazer uma viagem de negócios, você precisa resolver alguma coisa em algum lugar com alguma pessoa difícil, muitas vezes tomar uma atitude, você tem que planejar alguma coisa com alguém, você ora e você jejua antes de você fazer isso. Você busca a provisão de Deus para aquilo que você tem que fazer lá na frente. Isso é vida com Deus. Outro exemplo foi lá em Neemias 1:4, que diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ou seja, quando a gente está passando por uma situação que já deu errado, alguma coisa que já deu errado na sua vida, dobre os seus joelhos no chão e você ora e você jejua. Porque foi isso que Neemias fez. Ele se colocou diante de Deus ali, ele se abriu, ele se derramou. Isso pode se inserir muito bem na nossa vida, né? Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ou seja, a gente vive tudo com Ele, meus irmãos. Não tem como a gente dizer que tem uma vida com Deus e não viver para Ele, e não viver com Ele. É impossível, meus irmãos. Não tem como. Por isso que Deus, Jesus, ele não é religião. Mas uma vida com Deus é totalmente diferente, porque tudo que vier, a gente vai estar com Ele. O Espírito Santo é a garantia da nossa vitória. É por isso que é tão importante a gente receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a mente de Deus, é o próprio Deus dentro da gente. Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Outro versículo lá em Joel, também 1,14, diz assim: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Isso aqui, meus irmãos, a gente pode inserir uma causa que a gente tem que ter em mente. Eu não costumo muito jejuar pelo meu país. Isso aí eu posso dizer que eu não costumo fazer. Mas antigamente se faziam isso. Eram decretados que todas as pessoas, todos os habitantes daquele país pudessem se reunir para jejuar por todos. Imagine muitas pessoas jejuando e orando pela mesma causa. Imagine o impacto que isso pode ter. A palavra, ela mostra o quão isso é importante. Por exemplo, alguém está doente e tá à beira da morte e a família resolve orar e jejuar por aquela pessoa. No campo espiritual, isso faz toda a diferença. E dentro desse versículo que eu falei para vocês, está esse Salmo 35, muito interessante, que eu achei, que diz assim: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Então, nesse versículo aqui, ele diz, né? Humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Por quê? Porque muitos estavam doentes. Porque alguém estava precisando da intercessão de Deus para a sua vida. Então, meus irmãos, eu espero que essa palavra tenha ajudado você
a compreender a importância do jejum, o que é o jejum, para que ele serve, mas sobretudo que você tenha compreendido o quão é importante a gente ser um cristão decidido, determinado a ter de fato uma vida com Deus. Se você já se entregou para Jesus, mas com esse vídeo você viu que ainda não está totalmente mergulhado na palavra, então tome essa atitude hoje. Tome a atitude de fato, viver com Deus e para Ele, e por Ele. Porque senão você vai estar vivendo uma religião. Senão você vai estar vivendo só uma área da sua vida, bem distante, se você não mergulhar de fato na palavra. Deus, ele quer isso, meu irmão. Eu creio que o principal objetivo desse vídeo, que Deus, ele quer passar para você que está me assistindo, é você de fato se entregar para Ele. É você de fato ter uma vida com Ele. É isso que Ele quer. Comente aí nos comentários o que você achou desse vídeo, quão esse vídeo ajudou você, porque isso vai me motivar a fazer novos vídeos, a fazer vídeos que possam, de fato, ir de encontro à sua necessidade, com base na palavra de Deus, porque Ele é o nosso guia, Ele é o tudo, Ele tem que ser o tudo na nossa vida, porque se Ele não for, meus irmãos, então não vale. Então, se Ele ainda não é o tudo da sua vida, tome a atitude hoje dele ser o tudo. Se entregue para Ele de verdade, com base na palavra. Pegue a palavra de Deus e diga: meu Deus, eu quero viver contigo. Porque a partir do momento que você fizer isso, você pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. E que esse vazio que talvez você tenha aí dentro, ele vai ser preenchido finalmente. Ele será preenchido com uma força, com um poder, com um amor tão grande que você vai olhar para trás e você vai ver a diferença na sua vida. Porque vida com Deus é isso, é diferença. É uma vida diferenciada da do resto do mundo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Não deixe de se inscrever, compartilhar com aqueles que estão precisando. Deus abençoe você. E não se esqueça, faça tudo isso conforme a sua fé. Deus abençoe.